Olá, eu sou Nilo Matos de Almeida e apresento o trabalho Brasiliana Itaú, Patrimônio Cultural em Processo. Esse trabalho ele é parte de uma pesquisa que vem desenvolvendo no programa de doutorado na pós-graduação em Museologia e Patrimônio na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Moro em São Paulo, na região do Grande ABC Paulista, mas estudo na Unirio. E tenho feito essa pesquisa sobre colecionismo, me dedicando a estudar a formação da coleção brasiliana Itaú, que vai numa linha de tempo de 1969 até 2014. As palavras-chave da pesquisa são brasiliana, colecionismo, museu, patrimônio, arte e museologia. A pesquisa começa em 1969, quando o então jovem banqueiro, diretor do Banco Itaú à época, Olavo Setúbal, adquire a pintura Povoado numa Planície Arborizada de Franz Post, uma pintura do século XVII. Essa pintura é adquirida pelo banco para a formação de uma futura coleção de arte. Vale observar que nessa primeira aquisição, já feita pela instituição, existe no olhar do colecionador a intenção de ver-se estendido nessa futura coleção em formação. E aqui eu vou me valer de citar Susan Peirce quando diz que a noção de coleções como nossos eus estendidos explica a maneira como usamos a metáfora do corpo para coleções de um discurso curatorial comum. Portanto, falamos sobre o corpo da coleção, o que é percebido como seu conteúdo principal ou corpus, e o coração da coleção, ou seja, aquelas peças que são vistas como centrais para o seu significado. Ou seja, o colecionar ele acaba sendo uma extensão do indivíduo e das suas projeções e percepções de mundo. Caminhando um pouco mais na linha do tempo, essa primeira obra, é claro, ela recebe a adesão, ou são agregadas outras obras a essa coleção. O banco continua fazendo investimentos na área de cultura, em paralelo às suas atividades como instituição financeira, como empresa. E como parte desse processo, já na década de 90, é inaugurada uma sede física do então denominado Instituto Cultural Itaú, na Avenida Paulista, número 2424. Nesse local é realizada no primeiro ano uma exposição denominada Figurativismo, Abstracionismo, o Vermelho na Pintura Brasileira, com obras da coleção. E a grande novidade deste local é o uso da tecnologia, onde os visitantes podem, além de visitar a exposição, ter contato a outros conteúdos de cultura, em terminais de computador eles podem pesquisar sobre obras de artistas e biografias de artistas em um banco de dados criados pela instituição e levar como brinde uma impressão de uma reprodução de uma obra de arte e da biografia de um artista que eles tenham pesquisado. Isso à época é uma grande novidade. Estamos falando do início da década de 90, do início da questão da internet, das redes sociais, da ampliação do uso de tecnologias no cotidiano. E nesse sentido, a instituição já se expandiu, ela atua nacionalmente em vários braços, aqui eu estou fazendo um recorte na área de artes visuais, mas ela atua em várias áreas da cultura e com um caráter enciclopédico. E aqui também vou me valer então de um outro autor, da Françoise Chouet, quando ela revisita e reflete sobre a questão dos colecionadores, dos gabinetes de curiosidade, a quem sempre temos que nos remeter. Essas referências elas são quase arquetípicas no nosso estudo de colecionismo. E, segundo Chouet, eruditos e colecionadores, os antiquários acumulavam nos seus gabinetes não apenas medalhas e outros restos do passado, como se dizia então, mas também
sob a forma de recolhas e de pastas, verdadeiros dossiês, associando descrições e representações figuradas das antiguidades. Elas correspondiam-se e visitavam-se por toda a Europa, trocando a miúde objetos, informações e discutindo suas descobertas e as suas hipóteses. As investigações de determinados eruditos de créditos firmados permaneciam inéditas nos seus arquivos, mas eram largamente utilizadas e citadas nas publicações de outros autores. As obras impressas, cujos títulos as mais importantes eram imediatamente traduzidos, eram difundidas por toda a Europa, comentadas e por vezes até contestadas. Ou seja, o que nós vivemos hoje, de modo, como disse antes, arquetípico, até ele se reproduz, esse sistema desse gabinete, dessa coleção que vai procurar traduzir o mundo. É o que acontece aqui já nessa etapa do Itaú Cultural, do Instituto Cultural Itaú, então. Desse objeto que já virou uma coleção, que virou um princípio de instituição, que vai culminar, após a morte de Olavo Setúbal, na criação do espaço Olavo Setúbal, uma área permanente do já então denominado Itaú Cultural, que inaugura também uma nova sede já nos anos 2000, na Avenida Paulista, número 149. Ele vai para o outro extremo da avenida. Esse espaço, né, dedicado à coleção, no qual o Franz Post também está exposto ali, é composto por 9 módulos e procura abarcar ou tratar da formação do Brasil, através da arte, de mapas, documentos, da coleção de numismática, mas pelo aspecto da sua formação cultural, da formação do país. Ou seja, essa coleção, com a ação enciclopédica, ela se torna instituição. E aqui cito Rangel, Márcio Rangel, quando diz que a partir do final do século XX, os museus passaram a ter mais representatividade para o setor cultural e para a experiência cotidiana. Diversos novos tipos de museus foram criados, atendendo às mais diferentes demandas. Os museus desempenharam um papel central no mapa da construção da legitimidade cultural, tanto no sentido nacional como no universal. Ou seja, o Itaú Cultural ele opera de modo como instituição museológica, apesar de ser, pela sua ampla ação, tratado como uma instituição cultural, mas ele é também uma instituição que tem um aspecto museológico no trato da sua coleção. E os museus são, já no século XX para o XXI, as instituições que vão ser arcabouços da cultura no mundo, né? E por fim, aí coloco as minhas palavras aqui na conclusão, devemos sem dúvida deixar aqui sinalizado que não se esqueceu a situação do mantenedor, no caso um banco, um banqueiro também, que é este colecionador, e todas as implicações dessa condição. Procurou-se aqui um olhar humano sobre esta pessoa, né? Conforme a coleção vai se expandindo, os investimentos e projetos em cultura também, a exposição de 1990 reforça o caráter no qual a arte mantém a condução narrativa, agora agregando a tecnologia com um banco de dados informatizado. A experiência de interação com a arte é crescida da interação com computadores, com conteúdos que hoje identificamos como virtuais. A paisagem foi expandida para toda uma edificação, onde se propõe amplo acesso à cultura. A inauguração da Brasiliana Itaú é o ponto de chegada dessa jornada, pensando no seu processo de formação. Certamente os desdobramentos devem ser objeto de estudos, mas consideramos o percurso de sua origem e formação que ainda se fecham nesse ciclo aqui apresentado. Ou seja, caminhamos para um estudo posterior para a compreensão melhor da formação dessa coleção e seus desdobramentos. Aqui apresento as referências utilizadas na pesquisa e gostaria de fazer como agradecimentos ao professor Márcio Rangel, meu orientador na pesquisa de doutorado, à Unirio, ao Itaú Cultural, à ANPAP, pela oportunidade de apresentar e compartilhar meu trabalho, e em especial ao Comitê do 31º Encontro Nacional da ANPAP. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. E deixo no fim meu contato, quem puder consultar o site da Cubo Azul, www.cuboazul.com.br, sobre arte e museologia. Muito obrigado.